Fala pessoal, questão 9.4 então, determinar o valor máximo ou valor mínimo e o ponto de máximo ou ponto de mínimo das funções abaixo definidas. Então olha só, toda função do segundo grau tem um ponto de máximo ou de mínimo, depende do a. Se o a for maior que zero, ela vai ser dessa forma, e aí a gente tem um ponto de mínimo. Se o a for menor que zero, ela vai ser dessa forma, e aí tem um ponto de máximo. Ou seja, ou tem o ponto de máximo ou tem um ponto de mínimo, não tem como ter os dois, certo? E isso depende exclusivamente do a, certo? Ele que determina a concavidade. Vamos lá. A gente quer saber o valor máximo, que é o YV, é o maior cara que o Y pode alcançar, né? O maior número. E o ponto, que é o par ordenado XV, YV, né? Eu chamo de XV, YV, que seria o nosso vértice, né? Pode ser XM e YM, certo? Que seria de máximo ou mínimo. Olha só. Então aqui, como é maior que zero, o nosso A, ela vai ter um ponto de mínimo, certo? A maior que zero. Aqui vai ter um ponto de máximo, porque o A é menor que zero, certo? Vamos lá. O YV, né? O YM, sei lá, ele é menos delta sobre 4A. Ou seja, menos o valor de delta, que vai ser B ao quadrado, que é 25, menos 4 vezes 2 vezes 0, né? Dividido por 4 vezes o 2, que é o A. Então, o YV vai ser menos 25 sobre 8, certo? Agora, o nosso XV, ele é menos B sobre 2A. Portanto, menos 5 sobre 2 vezes 2, que dá menos 5 quartos, certo? Então, esse é o nosso valor mínimo, certo? E o nosso ponto, né, de máximo ou mínimo, ele é o menos 5 sobre 4 e 25 sobre 8, né? Tem essas coordenadas aqui. Então, vou chamar de PV, que é o ponto de vértice, ok? Ou pode chamar de PM, que é ponto de máximo ou de mínimo. Beleza, o mesmo esquema aqui. Vou calcular o delta aqui separadinho para não ficar aquela maçaroca de conta de novo. Vai ficar B ao quadrado menos 4 vezes menos 3 vezes 0. Ou seja, só vai sobrar o 12 ao quadrado, que é 144. Então, YV é igual a menos 144 dividido por 2 vezes... Não, por 2 não, né? Por 4 vezes o A, que é menos 3. Ou seja, menos 144 sobre menos 12. E isso dá 12 positivo, certo? XV é menos B sobre 2A, ou seja, menos 12 sobre 2 vezes menos 3, que dá menos 12 sobre menos 6, que dá 2 positivo. Então, nosso valor máximo é 12 e o nosso ponto de máximo, né, é o 2, 12, certo? De coordenadas 2 e 12. Aqui segue a mesma lógica, certo? Calculei o delta, ok? Depois calculei o YV e o XV e montei nosso ponto, certo? Letra D, o mesmo esquema, né? Só tem umas fraçõezinhas para fingir que é um pouquinho mais difícil, né? Então, só lembra que copia a primeira fração, né? No YV, que dá 9 quartos, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 1 quarto, ok? Daí a gente chega nos valores. Só que tem um menos, né? Menos 9 sobre 16. E aqui, menos B sobre 2A, a gente chega em 7 quartos. Então, o nosso ponto é de coordenadas 7 quartos e menos 9 sobre 16. Aí a F não tem nada de diferente, né? De novo, calculo delta, calculo YV, calculo XV e aí monto o ponto, certo? Tranquilo? Dá uma pausazinha aí no vídeo e confere os cálculos para ver se bate aí com o de vocês, certo? Deixa eu conferir se a minha resposta também bate. Bateu, né? Com o gabarito. Fechou. 195. Determinar o valor de m na função real
para que o mínimo seja 5 terços. Então, para o mínimo ser 5 terços, é valor mínimo, ou seja, YV tem que ser mínimo, tem que ser 5 terços. Ou seja, o que a gente sabe sobre o YV? Que ele é menos delta sobre 4A. E isso tem que ser 5 terços. Portanto, já vamos agilizar um pouquinho essa conta, vai ficar menos 3 que multiplica o delta igual a 20A, certo? Agora sim eu vou substituir os valores que eu tenho. Então, menos 3 que multiplica o delta. Quem que é o delta? O delta é b ao quadrado, ou seja, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, vezes o c, que é m. Igual a 20 vezes o a, que é 3. Então, vai ficar menos 3 que multiplica 4 menos 12m, igual a 60. Então, aqui vai ficar fazendo distributiva, né? Menos 12 mais 36m, igual a 60. Então, 36m dá igual a 60 mais 12, né? Que dá 72. E, portanto, m é igual a 72 sobre 36. M é igual a 2, certo? Então, o valor máximo, valor mínimo, na verdade, que essa função assume é 5 terços quando m vale 2, ok? 196. Determinar o valor de m na função real para que o valor máximo seja 2. Então, YV agora é igual a 2, né? Então, o que a gente sabe? Que menos delta sobre 4A é igual a 2. Portanto, menos delta é igual a 8A. Então, vamos lá. Menos o delta, b ao quadrado, né? Então, vai ficar 2 que multiplica m menos 1. Na verdade, vamos calcular o delta separadinho, né? Delta é igual a b ao quadrado, ou seja, 2 que multiplica m menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 3, vezes o c, que é m mais 1. Igual. Esse cara aqui dá 4 que multiplica m ao quadrado, menos 2m mais 1, menos, aliás, vai dar mais 12 que multiplica m mais 1, certo? E isso aqui resulta, então, em 4m ao quadrado, menos 8m, mais 4, mais 12m, mais 12. Portanto, o nosso delta, então, é 4m ao quadrado, aqui, mais 4m, mais 16, certo? Agora, a gente pega esse cara e substitui no que a gente chegou aqui, né? Certo? Então, a gente tem menos o delta, ou seja, trocando o sinal todo mundo, menos 4m ao quadrado, menos 4m, menos 16, igual a 8 vezes a, ou seja, 8 vezes menos 3, que dá menos 24. Opa, temos uma equação do segundo grau aqui, vai ficar 4m ao quadrado mais 4m, passando tudo para a direita, né? Menos 8 igual a 0. Podemos dividir todo mundo por 4, fica m ao quadrado mais m menos 2, certo? E aí a gente encontra que os valores de m são menos 2 e 1, certo? Dá para fazer por soma e produto. Ó, o produto dá menos 2 e a soma dá menos 1. Fechou, certo? Ou se não, faz pela formulazinha que vai sair de qualquer forma. 197. Determinar o valor de m na função para que o valor máximo seja 2 novamente. Eu não copiei a mesma questão, não? Não copiei. Fechou, vamos lá. Ok, então a gente sabe que YV é igual a 2, né? Ou seja, menos delta sobre 4A é igual a 2. E aí a gente tem que menos delta é igual a 8A, né? Já dá até para substituir, o A é M, então a gente tem que menos delta é igual a 8M. Certo? Agora a gente vai calcular o delta separadinho para não ficar aquela maçaroca de contas de novo, né? Então, o delta é igual a b ao quadrado, ou seja, m menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é m, vezes m mais 2, que é o c. Então, isso dá m ao quadrado menos 2m mais 1, menos 4m ao quadrado menos 8m, certo? E a gente tem, então, que o delta é igual a menos 3m ao quadrado
menos 10m mais 1. Vamos lá. Então, o oposto disso, né? Vai ficar 3m ao quadrado mais 10m menos 1 igual a 8m. Então, a gente tem que 3m ao quadrado mais 2m menos 1 é igual a 0, né? Passei o 8m para lá. E agora resolve essa equaçãozinha do segundo grau, né? A gente tem, então, que o delta é igual a 2 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes menos 1. Isso dá 4 mais 12, que dá 16. Então, x é igual a menos b, que é menos 2, mais ou menos raiz de 16, que é 4, sobre 2 vezes a, que é 6. Então, nosso x1 vai ser, diminuindo os 2, dá menos 6 sobre 6 dá menos 1. E somando eles, vai dar 2 sobre 6, que dá igual a 1/3. Certo? Tranquilo aqui? Aqui diz que 1/3 não existe, né, como solução. Por que não tem 1/3 como solução? Vamos pensar. Só, por que o x não pode ser 1/3? Porque tem valor máximo. E para ter valor máximo, a parábola tem que ser desse jeito, ou seja, o a tem que ser menor que 0, né? Só que o nosso a é m, então o m tem que ser menor que 0. Ou seja, essa solução aqui não vale, ok? Tranquilo? 198, então, para finalizar, olha só. Determine o valor de m na função para que o valor mínimo, para ser valor mínimo, então, já vamos até analisar, tem que ser a maior que 0, né? Portanto, m menos 1 tem que ser maior que 0 e, portanto, m tem que ser maior que 1, né? Ok? Vamos lá. Maior que 0 aqui. Fechou. Valor mínimo igual a 1, então, yv igual a 1. Então, a gente tem que menos delta sobre 4a é igual a 1. Portanto, o menos delta é igual a 4a, certo? Vamos lá. Quem que é o nosso delta, então? O delta é igual a b ao quadrado, ou seja, m mais 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que é m menos 1, vezes o c, que é menos m, certo? Agora basta a gente fazer as nossas continhas normalmente, né? A gente tem, então, delta igual a m ao quadrado, mais 2m mais 1, menos com menos dá mais, aqui 4m ao quadrado, e aqui menos 4m, certo? Então, nosso delta é igual a 5m ao quadrado, menos 2m mais 1, certo? Vamos lá. Se o delta é esse, agora a gente substitui ali na nossa formulazinha, né? Vai ficar menos delta, então, menos 5m ao quadrado, mais 2m, menos, né? 1, igual a 4 vezes o a, que é 4 vezes m menos 1. Ou seja, menos 5m ao quadrado, mais 2m, menos 1, é igual a 4m menos 4. Portanto, a gente tem 5m ao quadrado, vou passar tudo para a direita, mais 2m, menos 3 é igual a 0. Então, basta resolver agora essa equaçãozinha aqui, né? Vamos lá. O nosso delta, então, é b ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes o a, que é 5, vezes o c, que é menos 3. Isso vai dar, aqui dá 20, vezes 3 dá 60, dá 64. Ou seja, a gente tem, então, que o nosso m é igual a menos b, que é menos 2, mais ou menos raiz de 64, que é 8, dividido por 2 vezes o a, que é 5 ali, né? Então, a gente tem que o m1 vai ser a soma dos dois, que dá 6 sobre 10, que é 3/5, e o m2 vai ser a diferença dos dois, que dá menos 10 sobre 10, que é menos 1. Como o m tem que ser maior do que 1, olha só, esse caso não vale e esse caso não vale, afinal os dois são menores do que 1. Portanto, a gente não tem uma solução que seja válida para esse caso, certo? Então é isso, eu espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, não se esqueça de comentar aí pra gente, certo? E até uma próxima.